Fala galerinha, boa noite, está no ar mais um programa do Motor Grid Podcast. Agradecimento especial para Gran Brasil, Reels e Croma Blindagens, nossos parceiros aqui na plataforma. E hoje estamos recebendo um dos engenheiros e chefes de equipes mais respeitados do país, do continente, que mundo, tem uma história bonita pra caramba. Já esteve e está junto com pilotos aí conhecidos mundialmente, brasileiros, teve passagens marcantes pela Fórmula 3 Sul-Americana, World Series, vitórias na Stock, Porsche Cup, puta, coisa pra caramba, que se eu for ler tudo aqui, eu acho que vou acabar contando a história inteira dele, meu xará. Seja bem-vindo, Edu Bassani. Obrigado, Edu, obrigado pela oportunidade aqui no Motor Grid, é bom a gente vir aqui para esse bate-papo. Legal. Conta pra quem tá assistindo aí, quem é Eduardo Bassani e de onde surgiu essa paixão pelo automobilismo? Olha, começa com 5 anos, quando em 73 eu comecei a assistir Fórmula 1. Corri de kart com o Rubinho, com o Christian. Vi que o meu talento era muito bom para acertar o kart. Me formei engenheiro, fui trabalhar com o Jules Ferrand na Europa, depois na Indy. E quando voltei para o Brasil, em 97, já fui campeão com Bruno Junqueira, primeiro campeão de Fórmula Renault em 2002 com Sérgio Gimenez, aí foi indo, Stock Car, campeão de Stock Car. Entrei para full time há uns 8 anos atrás, saí de lá com 2 títulos, retomei minha equipe de Fórmula e hoje estou juntando na Bandeiras lá. Aceitei um convite do Átila para estar um ecossistema aí bem legal. E só vendo, o chefe lá é o Christian, né? E tem também o Rubens lá, correndo lá, e vários amigos. Então a minha estrutura, ela vai ocupar um espaço dentro do complexo lá da Bandeiras. Legal, então você vai trabalhar, ou dar suporte, trabalhar para estoque também ou não? Você vai estar numa... Olha, o ano passado eu fiz uma etapa lá com o Enzo Elias, substituindo o engenheiro dele que não podia ir. Eu vou estar lá, o meu foco realmente é a Fórmula 4, mas eles precisam de ajuda, eu estou a postos aí para ajudar em qualquer coisa. Com certeza. E falando em estoque, hoje quem que está na Escuderia Bandeiras? Então, a Escuderia Bandeiras esse ano vem forte. A gente tem a primeira contratação de peso aí foi o Rubens, né, saindo da full time e vindo para Bandeiras, vai ser companheiro do Átila. Então isso é uma grande notícia, né? A Bandeiras consegue se transformar de uma hora para outra na maior estrutura do automobilismo nacional. Na outra equipe, até uma coincidência, em 2020, a minha equipe lá na full time Bassani, foi o Suzuki e o Nelsinho. E agora reedita esses mesmos 2 pilotos na outra estrutura da Bandeiras, né? E o Nelsinho ganhou corrida ano passado, fez pole. O Suzuki tem andado os últimos anos entre os top 10 sempre, né? Então são 4 pilotos assim que o resultado vai ser muito forte. E é muito bom ter 4 pilotos do nível como você mencionou. Um deles é o dono da equipe, mas como é que você acha que pode ter algum problema ou tem que ser um trabalho mais delicado quando a gente fala de Rubinho e Nelsinho? O Átila é o dono da equipe, então eu acho que ele coloca o lado empresário dele nisso também, mas a gente, em alguns esportes, falam que não pode ter 2 medalhões no mesmo negócio, 2 estrelas. Você acha que tem que ter um tato diferente quando se tem 2 caras como Nelsinho e Rubinho? Eu acho alguns pontos importantes. Primeiro, quando o Átila montou a equipe dele, eu fui o primeiro a levar um piloto para lá, que foi o Enzo Elias, por entender que o Átila consegue... Ele é tão... ele trabalha tanto na parte fora a pista, por entender que a estrutura ia ser muito forte. Em relação a você ter pilotos fortes assim, os 4 muito fortes, e também administrar ex-pilotos de Fórmula 1, que nem o Nelsinho e que nem o Rubens, cara, eu acompanhei na época que eles eram companheiros numa outra equipe e foi sempre muito cordial. O respeito entre os dois foi sempre muito grande. Logicamente, cada um tem o seu patrocinador, cada um quer fazer isso, mas um ponto principal, eu acho que aí é o acerto da equipe,
de ter um team principal que nem o Christian, que já foi em Fórmula 1 também, mas está lá para fazer esse meio de campo e cujo interesse deles é em prol da equipe Bandeiras. Então eu acho isso muito bem posicionado e eu tenho certeza que vai ser um ano bem competitivo. Legal. E qual você acha que quais as maiores qualidades da Escuderia Bandeiras? Que a gente vê que está sendo uma equipe revelação. Foi o que você falou, tão pouco tempo o negócio virou uma... Eu acho que o mais legal, por exemplo, eu agora entrei lá dentro, fui de mudança e eu conheço cada rosto, não são pessoas totalmente jovens, são pessoas conhecidíssimas no meio e todas elas assim com procedimento e atitude, né, caráter. Não, cada mecânico que tem lá, cada pessoa que tem lá é totalmente apaixonada pelo automobilismo. Então, isso por si só já faz uma diferença. Mas a etapa que eu participei, eu vi que era realmente uma equipe do jeito que eu acho que uma equipe tem que ser, né? A parte de como passa informação de um carro para outro, como a base é a mesma, mas o refino é diferente. Não é cada engenheiro fazendo o carro do jeito que quer, aí fica uma bagunça. Então, assim, eu vi uma gestão, né? Que eu não tinha visto antes quando eu participei de uma corrida. Legal. E as equipes estão se profissionalizando cada vez mais, né? Se adequando cada vez mais e principalmente agora com as mudanças que teve na Stock. Antes de mais nada, eu queria a sua opinião também. O que você acha dessa administração que vem sendo do Enzo e do Lincoln na Stock? As mudanças que tiveram, não parte de motor, mas parte de espetáculo dos últimos anos. Como é que você avalia essa Olha, gestão? Eu sou suspeito para falar porque eu sou um cara que estou na Fórmula 4 hoje e a gente tem essa possibilidade de levar pilotos para fora e de poder crescer o automobilismo nacional e preparar para o futuro do automobilismo nacional e internacional, uma coisa que a gente não tinha antes. Mas em relação a Stock Car, a gente teve a necessidade de trocar o carro e isso... toda vez quando você fala de troca é uma coisa arriscada, porque as outras trocas lá atrás não foram fáceis. Eu entrei na Stock Car no primeiro ano que foi o chassi tubular, só teve corrida em junho. Né? Então a gente depende de fornecedores, depende de coisas. Agora o que o pessoal não fala é que o câmbio da Stock Car do modelo anterior, ele já não era mais fabricado pela X-Track, então já não tinha a possibilidade. A aquisição de dados que tinha a Stock Car, ela não tinha mais reposição. Perdia um painel, quer dizer, a gente ia começar a perder carros no grid, né? E então a gente realmente a categoria teve a necessidade de se renovar, né? É muito fácil apitar no replay, isso não funcionou, não funcionou, mas as decisões que eles tiveram foi baseado nos parceiros que eles tinham e nas coisas que eles tinham para fazer. Eu acho que agora com a volta, não que eu seja crítico do antigo motor, mas eu acho que é muito fidelizado o torcedor da Stock Car pro o negócio do motorzão, do carrão, né? Até o meu próprio filho falava, pô, mas vai perder o V8. E agora eles estão acertando, trazendo o V8 de volta. Depois, até de comentar depois Fórmula 1, a contramão que a Fórmula 1 está indo também, e até entender o porquê. Então eu acho que foi um pouquinho na contramão, turbo, tal, ser menor, ser mais leve, mas a gente hoje tem que pensar no automobilismo como entretenimento. Como um entretenimento. Esse é o ponto hoje se a gente pensar como desenvolvimento para a indústria automobilística, a gente vai fazer o Robo Race. E outra, todo mundo fala, a Fórmula 1 está trazendo novas tecnologias, motores menores, baterias de potência, etc., mas o consumidor não está comprando isso. E quem manda no fim do dia é o consumidor. Então, o cara prefere um V8, um V12 do que um 4 cilindros turbo híbrido. Então, foi o que você falou. Às vezes vamos pensar, porque estão desenvolvendo para o máximo de desempenho, só que às vezes o cara não quer o desempenho, ele quer ser feliz. Então, Edu, até pegando esse gancho e até tentando entender essa mudança da Fórmula 1, a mudança da Fórmula 1 é decidida muito lá atrás.
Isso aí. Entendeu? Então a tendência, quando a FIA resolveu e tentou fazer isso daí, a tendência falava que a Fórmula E ia ser o grande xodó das empresas. Muitas equipes, muitas montadoras estavam migrando para a Fórmula E pela gestão de energia e reaproveitamento de energia. Então muita gente estava vendo o laboratório como sendo da Fórmula E. E depois as próprias montadoras vendo a questão do híbrido, que hoje tem uma tendência mais para o híbrido do que para o elétrico em si. A Fórmula 1 quis acompanhar isso. E ela não entendeu, a FIA não entendeu o grande fenômeno que está sendo a Fórmula 1 graças à Netflix, graças ao Drive to Survive. Se não fosse a mídia... Entendeu? Assim, até dando um exemplo para você, eu vou fazer a preliminar da Fórmula 1, tanto com Porsche quanto de Fórmula 4. Antigamente na Porsche a gente via tiozão que nem eu, uma pochete, uma sacola, uma camisa polo na fila. Hoje o público da Fórmula 1 mudou totalmente. Então, assim, até pensando... por uma questão de público, e o regulamento é para 3 anos, né? Não vamos sofrer com esse regulamento, é 26, 27 e 28. E quase teve uns, né? Que já teve um... A Red né? Bull votou contra, não sei o que votou contra, mas porque vão voltar o motor maior. Aí... Mas não já estávamos preparando para esse... Eu acho isso complicado por nível de investimento, tudo, mas eu aposto com você que a Fórmula 1 de 29, essa aí vai gritar. Também e essa aí, assim, eles vão ir para o lado do show. Eles vão pensar no espetáculo. O estilo que eles têm, americano, com a cabeça que eles têm na NASCAR. Você você vê a Porsche Cup antes da Fórmula 1, tu faz mais barulho do que a Fórmula 1. Então, e você vê a NASCAR, né? Teve Daytona agora. Sabe, é o espetáculo. Então, como a Liberty Media, ela não vai perder essa oportunidade, ela vai deixar, porque tem muito investimento esses 3 anos, eles vão ver como eles vão poder temperar isso um pouquinho mais. Não, só para ter uma ideia, o primeiro teste que teve em Barcelona lá foi fechado para mídia. Não pôde ter mídia, porque eles estavam tão preocupados como que ia ser a reação, né? Então... eu aposto, eu não sei como vai ser a Fórmula 1 de 26, 27 e 28, mas a de 29 vai gritar. Eu também eu aposto nisso. Até voltando para a estoque, tem um assunto pra caramba. Qual que vai ser o V8 para estoque? Tente achando que é um motor antigo, ou não sei o quê. Eu não tenho... Eu quando eu não sei totalmente, né, até porque eu não estou focado nisso, mas o que eu sei é que o motor está sendo... Foram importadas as peças e o motor está sendo montado aqui. Então não é o mesmo motor que tinha no Light. O motor começa a injeção, todo reprogramado, tudo feito do zero também. Né? Então o que eu sei é isso daí. Não fui atrás para saber exatamente, mas não é um motor antigo e o motor está sendo montado aqui com peças vindo de fora. Isso é legal, cara. É o que a gente estava comentando. Corrida é um espetáculo hoje. Foi o que você falou, o público mudou muito. Antes você via as arquibancadas, era a cara que ia lá fazer o acampamento dele, queria ver o carro, entendia. Hoje tem o cara que entende muito, tem a pessoa que vai pro show e tem a pessoa que vai querer postar pro Instagram. E a pessoa que vai postar pro Instagram passa um carro fazendo... Ela olha de novo e fala, deixa eu pôr uma musiquinha de fundo aqui. Se ela ouve o negócio vindo, puta, vou postar isso daqui, olha o barulho. Então não pode por exemplo, você botar carros de rua para fazer um desfile antes da estoque, você vai barulho que é estoque. Não dá. Não tem como. Mas o problema também é que a gente tem... Agora falando da Fórmula 1, voltando para a Fórmula 1. A Fórmula 1 vai ser muito estranha esse ano, porque assim, o cara vai ter que fazer o tempo todo a gestão da energia, a combinação dessa gestão da energia. Você vai ver, e na minha opinião, pode chegar até ficar perigoso, porque você vai ver um cara aproximando uma curva e tendo que fazer uma gestão de energia pensando na próxima volta, ou na próxima curva, ou na entrada da reta. Enquanto que o outro vai estar gastando toda a energia e vai passar para ele que nem se o cara fosse um novato. Então, assim... ficou muito... O cara não vai poder usar tudo o tempo todo, que nem é aquela coisa
do cara aguerrido, né? Que nem os maiores críticos hoje desse regulamento é o Verstappen e o Alonso. E o Hamilton também fez crítica. O Hamilton também. Não, e você vê o treinar a largada, eles têm que ficar um tempão. Estão falando de campeões mundiais, né? Que estão reclamando. Treinar Hamilton, largada, Alonso e... os caras vão lá, fazem o negócio, mas tem que ficar um tempão acelerando, por causa, senão entra o anti-stall e o cara fica 10 minutos. Tem um vídeo assim. do Hülkenberg que ele tá no meio da reta perdendo velocidade. Sim. Tem várias. Porque ele não fez o gerenciamento certo da bateria e ele entrou na reta e começou a perder velocidade. E a gente não vai falar agora de motor, a gente vai falar de unidade de potência. Unidade de potência, metade gerada por um motor a combustão, metade gerada por um motor elétrico, que usa recuperação de energia, etc e tal. Então, tá virando... O cara tem que ter uma colinha grande lá do lado, O né? ponto dele lá no rádio vai ter que ter um engenheiro da bateria só de... Cara, eu lembro que teve uma entrevista do Luca Montezemolo na época que ele estava na Ferrari, e se eu não me engano o Alonso corria pela Ferrari. Posso estar errado. Daí tava um negócio já de abastecimento e também tinha que economizar pneu e tal. Daí ele tava puto falando assim, ó, eu não tenho um carro de Fórmula 1 para economizar, eu tenho um carro de Fórmula 1 para ser mais rápido. Eu não quero fazer um carro de Fórmula 1 para economizar aí, vamos economizar isso, economizar aquilo outro. Eu quero ser mais rápido. Imagina hoje. Nossa. Economizar pneu é uma coisa. Ainda mais, mas economizar o meio não, tem que economizar no meio do circuito. Não, vou andar devagar aqui. Uma coisa que eu ouvi falar que vai ter que fazer muito, e eu vou até explicar o que é essa expressão, chama coast. Quando a gente faz coast, por exemplo, a gente fez até uma vez, eu fiz com o Vitor Meira numa corrida de kart, que a gente ganhou com o Christian. A gente tinha que fazer um consumo muito menor que os outros, porque a gente tinha feito quebrado no meio de uma janela lá. E coast você vem acelerando. O jeito melhor que você tem de economizar combustível é vindo a pleno. Se eu freio no 100, eu vou chegar lá nos 200, 250, eu vou tirar o pé. Vou deixar o carro rolar, não vou frear no limite, só que eu vou tirar aqueles giros finais, quando o motor está na maior potência, dando mais combustível, aquilo eu vou economizar e vou usar o momento do carro. Então esse é o jeito mais eficaz e se chama coast. Né? Quando a gente fala que um piloto tem até dando um exemplo, tá? Isso na Stock Car. Por exemplo, o Rubinho ele freia com o pé direito. Então ele tem um coast para tirar o pé do acelerador para colocar o pé no freio. Tem um tempo. Um piloto que nem freia com a esquerda, que nem o Nelsinho, ele troca um pé com outro, na mesma hora. Então o Nelsinho vai gastar na Stock Car mais combustível do que o Rubens, que vai ter aquele tempinho que ele tira o pé para pisar no freio. Isso é uma coisa que sempre vai acontecer. Agora imagina se eu tiro esse pé do freio bem antes, tipo 100 metros antes, 150 metros antes. A economia é bem significativa nisso. E pelo que eu estou sabendo, até por uma questão de recarregar a unidade de potência elétrica, esse coast não vai ser por causa de combustível. Esse coast, pelo que eu estou entendendo, vai ser para recuperar. Eu não vou estar gastando energia no final da reta, eu estou usando o momento do carro para recarregar um pouco, né? E vou conseguir sair melhor, então em matéria de lap time vai valer a pena. É isso que eu estou entendendo também. Como é que vai fazer? Imagina para ultrapassar, o cara saber a hora certa, porque ele ultrapassa, ele perde o potência, ele vai fazer para ultrapassar, e depois de 1, 2 curvas, uma reta oposta, ele tá sem potência, o cara vai passar ele mantendo o coast, vai falar, não, daqui a pouco ele perde a potência ali. Cara, vai ser vai ser uma gincana aí, vamos ver. O cara que tiver alguém de planejamento e dados bom ali vai tomar uma vantagem. Eu acho que a Fórmula 1 vai ter que reagir com um monte de coisa aí para tornar... Porque assim, a virada da Fórmula 1 veio em cima de criar personagens, né? Isso é uma coisa... Claro que apaixonado de carro, ele só quer carrão, veltão, barulhão. Não, eu acho que o grande ingrediente aí com Netflix, com tudo, foi humanizar a Fórmula 1, humanizar o torcedor, fidelizar o torcedor, né? E agora você vai ver um ídolo
sendo ultrapassado pelo novato como se ele tivesse parado, porque o cara está pensando no longo prazo, na corrida. Então, a Fórmula 1 vai ter que reagir, né, para preservar, né, o ídolo, o que a Liberty vem investindo, né? E para você, nos testes que tiveram, coisa assim, quem que se destacou mais aí que você tá saindo? Antes de começar a andar, eu já tinha falado um pouco da Mercedes, que a Mercedes sempre pega e tem aí uma reação. Parece, muita gente fala por trás, né? O que o pessoal fala que ela escuta sobre a mudança muito antes. Então foi o que aconteceu, porque ela dominou nos tempos atrás, etc. e tal. Mas já era sabido que a Mercedes ia vir forte. Até tem uma polêmica aí por uma questão dos motores aí que eu posso explicar depois. Pode explicar já também. A polêmica é sobre a taxa de compressão. A taxa de compressão, ano passado, era 18:1. A taxa de compressão é o volume total, com o volume comprimido, né? Você tem uma proporção aí, né? Então você tem um cabeçote mais rebaixado, você vai ter uma taxa de compressão maior. Você vai ter naturalmente mais potência, você tem um risco maior, mas você tem mais potência. Então a taxa de compressão era 18:1 ano passado, 16:1 agora nesse novo regulamento. Só que, pelo regulamento, é medido a frio. Então você cubica esse volume à temperatura ambiente, que a gente fala a frio. Então o que a Mercedes fez? Ela desenvolveu um pistão, né, que quando esquentava, ele dilatava mais a parte de cima dele. Em vez de dilatar do lado, ele dilatava mais para cima. E como conseguiu fazer isso? Conseguiu fazer isso, não conseguia fazer isso usinando, né? O pistão é um alumínio forjado, pega depois, você usina ele. Mas você não consegue fazer as reentranhas para fazer com que... Então ele foi impresso com alumínio especial, depois vai para o forno, tudo. Então ele tem ranhuras lá internas que você não conseguiria usinar. Isso aí, quando esquenta, dilata mais para cima e acaba recuperando... e acaba ganhando essa taxa de compressão que foi perdida aí, né? Então diminui a câmera. E agora estão falando que agora vão arrumar um jeito de medir o motor a quente. Não sei lá o que eles vão fazer, mas a verdade é que a interpretação do regulamento é uma coisa importante. Sim. E voltando a falar dos motores, sobre quem está forte, quem não está forte, a Mercedes vem forte, isso é... E quem leva o motor Mercedes, mas assim... Eu não acredito... Vai chover. Vai chover porque foi... Foi de todo mundo. Alerta severo, chuva forte. Uma coisa que eu não acredito é que a McLaren tenha a mesma... Fôlego do ano passado, não, a força. Não é o mesmo motor. O mesmo motor ele vai ter, mas não vai ter a mesma gestão do motor. Vai ter tanto segredo nessa compreensão dessa coisa. A gente fica na McLaren, agora que a gente acertou a mão, muda tudo. E tem outra coisa que me chamou muito a atenção, tá? Eu visitei a McLaren no meio do ano passado, e estavam os carros do Piastri e do Norris lá, e os motores não estavam lá, né? O carro... coberto, um espaço, coberto câmbio. Aí o cara me falou, mas você sabe que o motor nem vem para cá, né? A gente bota o motor só na pista. Eu falei, o quê? Eu não sabia. Hoje, o fornecedor de motor para as equipes recebem o motor na pista, por causa de tanto segredo de motor do que tem. O cara é um cliente, que nem a McLaren é uma cliente da Mercedes, e elas recebem somente o motor na pista. Vai para o evento e recebe lá. Então, isso é uma coisa que eu não acho que vai ter a mesma facilidade. Agora, mas de todo jeito vai andar bem. Então, você tem com o motor Mercedes, você tem agora a Alpine vai ser com o motor Mercedes, né? Ela não tem mais um motor próprio, vai ter um motor Mercedes. A Williams continua, né? E quem tem também motor Mercedes... Estou esquecendo de alguém aí. A Alpine, a Williams e a McLaren, né? Então 4 equipes com motor Mercedes. Agora, a surpresa que não era muito esperada, a grande surpresa
tem sido a Ferrari, pela unidade de potência. Então, assim, tem sido uma surpresa positiva, em alguns momentos liderando, mas sendo, acho que, uma segunda força para o motor Mercedes. A prova disso até é performances bons por parte do carro da Haas também. Então não foi só a Ferrari, né? E isso pode dar... A própria Cadillac conseguiu não ser última, andando aí nos treinos, que ela leva o motor Ferrari também. Então, se você analisar isso como um todo, né? Tá bom. A Red Bull, que vem com motor Honda, tanto no time principal quanto na Cash App lá, Racing Bulls, eles falam que estão satisfeitos com a unidade de potência deles, tal, e só que tem tido performances que estão variando um pouquinho, né? Às vezes muito bom, às vezes não tão bom, né? Agora a decepção não dá muito para falar sobre as duas equipes que tem, só ela tem o seu motor. Então a gente tem visto aí uma dificuldade por parte de confiabilidade que está conseguindo caminhar e superar por parte da Audi, né? E a gente tem visto assim muitos problemas com o carro no geral, não diria só unidade de potência, mas o carro no geral da Aston Martin, né? A gente tem o Adrian Newey, é um engenheiro fantástico, mas ele é bem revolucionário e ele foi ao fundo. Então o carro parece que tem alguns outros problemas para resolver, de ser tão ousado, vamos dizer assim, né? Então a gente tem essas duas equipes que tem um motor único, né? Uma Audi e a outra Aston Martin, que leva o motor Honda. E o que a gente pode esperar do Bortoleto essa temporada? Cara, o Bortoleto, uma qualidade que ele tem, ele é um piloto que tem um emocional muito bom e ele é muito inteligente. Então, se a Audi conseguir dar um carro para ele, me impressiona o quanto extremamente inteligente para ver telemetria, para analisar, para ver, para frio. Isso que fez eu acho que até assim, se ele tivesse um carro igual ao Russell, vamos dizer assim, fosse o Russell e ele, eu acharia que o Bortoleto ia ser problema, porque ele é um cara tão técnico, que esse regulamento favorece a ele, na minha opinião. Se adapta rápido tudo. A questão é se a Audi vai ter um equipamento no começo aí à altura, né? Mas dinheiro não vai faltar lá também, né? Então é uma coisa que... Não entrou para sair em um ano, a Audi, com certeza. Não entrou para ficar, né? E o grupo Volkswagen deu o aval porque... A questão é isso, né? Às vezes você pode ter uma vantagem, você pode achar uma coisa que ninguém achou e você não vai ter outra equipe andando com o mesmo motor. Isso pode se tornar uma vantagem em algum momento. E você tem todos os outros motores, você pode ficar vendo como é que está se comportando num carro e no outro. Né? Mas a desvantagem também é o oposto. Você não tem 4 carros, 8 carros para desenvolver o motor, a unidade de potência, né? Vamos falar sempre unidade de potência. Pior que a verdade, o motor hoje foi o que você falou, 50%, não é? Bom, então temos uma Fórmula 1 que... Vamos ver na corrida, na prática, como é que vai ser, porque... Vamos ver na prática. Uma coisa vai ser classificação, outra coisa vai ser corrida. Exatamente, né? Porque classificação você põe um negócio para acabar a bateria em uma volta, beleza. Mas como é que você faz uma corrida com 1h30 de corrida? E outra coisa que Temperatura acontece... alterna muito em bateria. Por exemplo, uma coisa que me chamou muito a atenção na Fórmula 1 do ano passado, que já corria vários anos com o mesmo regulamento, o quanto a Fórmula 1 estava equilibrada. O quanto que um Hamilton com uma Ferrari que não encaixasse, ele podia não ir passar nem por Q2. É isso aí. O quanto que um Berman com um carro acertado para uma pista podia largar entre os 5. Ou seja, era muito de como você... A Sauber do Bortoleto engenheirava o carro no fim de semana. Você tinha um Verstappen que andava muito mal a Emília-Romagna na sexta-feira, virava o setup de cabeça para baixo e ia lá no sábado fazer a pole. Ou no GP Brasil, que não passou, foi mal pra caramba, resolveu largar do box e fez aquilo na corrida. Ainda furou o pneu na corrida. Ainda furou o pneu. Então, assim,
o quanto era equilibrado. Era mais uma questão de setup, gestão, isso, aquilo, outro. Quando você muda o regulamento, você perde isso. Né? A Fórmula 1 estava muito equilibrada. Então, o que a gente vai ver, eu não sei, mas com certeza a gente não vai ver equilíbrio, vai ser uma coisa que nós não vamos ver muito, não. Eu acho que mencionou uma coisa que é verdade. Às vezes a gente julgava um Hamilton por uma 10ª posição, enquanto a gente falava, cara, mas peraí, o Hamilton está em 10º, a gente vê uma Sauber ali pontuando, vê isso, vê aquilo outro. Então é um equilíbrio, que antes você pegava a Fórmula 1 de 15 anos atrás, nunca teve. O segundo piloto da equipe que destoava era segundo lugar. E não esquece. Era segundo. Pegava a Ferrari e Schumacher e o segundo piloto, segundo lugar. Era isso. Acabou, não existia o sexto. Um primeiro e outro oitavo, não existia. Não tinha, não. Era isso aí. É verdade. E como é que é trabalhar com pessoas como Daniel Serra, que muitos acham que é o melhor piloto aí de turismo brasileiro na atualidade, Rubinho, Massa, Bia Figueiredo, Gabriel Casagrande, Cacá Bueno. Conta pra gente como é que é trabalhar com essa galera aí. Desses aí eu só não trabalhei com o Cacá. Não tive o prazer ainda. Olha aí. Então vai trabalhar, que a gente vê o futuro aqui também. Eu trabalhei muito com a formação deles, principalmente o Daniel Serra, né? O Daniel Serra, ele era filho de um grande campeão e ele se espelhava no pai. E ele é um dos caras que eu dou nota. Eu costumo fragmentar e dar para cada piloto uma nota em cada requisito. E ele, para mim, ele era um nota 10 em comprometimento. Esse aí é nota 10 em comprometimento. Ele era muito rápido, muito técnico, né? Ele, na parte emocional, ele precisou... Ele hoje é um cara muito bem resolvido emocionalmente. Ele, quando era mais jovem, não era. Né? Então, mas o Daniel é um cara excepcional e um dos melhores pilotos que eu já trabalhei. Legal, cara. Legal. E tem algum piloto que te surpreendeu positivamente? Que você pode dizer? Você fala, cara, esse daqui... Não esperava. Olha, eu vou falar, vocês não vão acreditar. O cara que mais me impressionou num carro de turismo, eu tenho que falar no carro de turismo, não vou falar em Fórmula. Tá? Eu prefiro até não falar de Fórmula, porque agora é mais recente e tudo. Mas o cara que mais me impressionou num carro de corrida foi um cara chamado Paulo Gomes. Esse Paulo Gomes, ele tinha tido... o ano era 2000. Paulo Gomes tinha tido um acidente na fazenda dele, caiu do cavalo, quebrou o braço, botou pino no braço. E aí resolveu fazer uma cirurgia que ele precisava fazer na vesícula, resolveu fazer e deu M na cirurgia dele. Puta merda. E aí ele teve que ficar com uma bolsinha de colostomia. E era o primeiro ano do carro tubular. Eu estava na equipe do Washington Bezerra, na WB, que era a principal equipe na época. Um dos pilotos era o Chico. E eu era o engenheiro do outro carro, que era o carro do Paulão. E então a gente teve que recorrer para o Afonsinho. O Afonsinho foi ser piloto reserva da equipe, então entrou no lugar até para correr com os patrocinadores. Tinha TRW, Varga. E o Paulão foi andar num treino. Então ele não conhecia o carro. Foi a primeira vez que ele andou no carro no Stock Car tubular, isso em 2000. Ele estava com um braço que ele não conseguia mexer, então ele só trocava a marcha aqui, ele não conseguia guiar, ele guiava com uma mão só. O bom que era o braço de apoio só. Quando trocava a marcha, dava uma segurada, mas não era o de força. Então, o que acontecia? E ele estava com uma bolsinha. Hoje, médico nenhum ia deixar andar, né? Com certeza. E a pista era o oval de Goiânia. E foi o primeiro treino, então ele foi andar no primeiro treino, todo mundo andando no primeiro treino, só que já tinha tido uma corrida em Interlagos. Né? E ele não tinha nada no carro. Ele virou o segundo tempo. Puta merda. Não, pesado. Paulão, né? Paulão, então assim, num carro de turismo, de habilidade natural, e eu perguntava, e como o carro? O carro tá bom, sabe? O talento natural do Paulo Gomes, esse realmente me impressionou. E, na sua opinião, o piloto que mais tem feeling de carro? Você anda, o cara anda, sai falando, fala assim, ó,
puta, acho que isso aqui, aquilo ali. O cara que você fala, cara, trabalhar com esse cara é muito bom porque ele me dá realmente feelings que me dá caminho pra resolver. Cara, tem vários. Na Fórmula 4 eu peguei um que era o Pedro Clerot, muito bom. Pedro Clerot está agora na Fórmula 3, vamos torcer para ele. Né? Então, dos que eu trabalhei nos últimos tempos aí, agora voltando a falar de Fórmula... Porque a gente pega o cara vindo do kart, né? E aí o cara precisa entrar dentro de uma dinâmica nova aí. E também teve uma coisa interessante, que foi muito importante, que a gente, quando começou a Fórmula 4 aqui, a gente começou a Fórmula 4 simultaneamente com o mesmo carro da Europa. Então começou na Europa o F421, no começo de 22, e aqui do mesmo jeito. Então a gente tinha indicação de acerto da Tatos, fabricante, mas a gente começou a desenvolver do zero. E com o Clerot a gente conseguiu fazer a primeira pole, ganhar as 4 primeiras corridas. Foi uma coisa assim, foi uma coisa diferente. Então eu acho que assim, o cara conseguir passar... O cara não tem que ser acertador, Edu. O cara tem que ter uma memória muito boa do que acontece, né? Eu trabalho um pouquinho com a mão. O que acontece com o carro? Eu freio, sinto a traseira um pouco solta, depois eu entro, demora para entrar à frente, aí ela entra, na hora que eu dou pé, vai a traseira. O cara precisa conseguir dividir isso. Aí eu preciso que seja o carro mais rápido, que quando eu entrar em curva de alta, a frente reaja mais. Então, isso a Fórmula 1 valoriza muito. O que o piloto quer de sensação do carro para poder ir mais rápido. Então, o Clerot me impressionou nisso daí. E tem algum cara, um piloto brasileiro, que para você foi um pecado não ter vingado ou podia ter ido mais longe? Você fala, puta, esse cara é muito bom e podia ter tido uma carreira mais... Existem alguns, né? Mas assim, alguns que até pararam muito. O próprio Nelson Mello, que foi campeão comigo na Fórmula Renault e Fórmula 3, mas assim, não tinha mais um projeto de carreira. A gente teve, durante muito tempo, um projeto de carreira bancado pela Petrobras, né? A gente teve pilotos que conseguiram chegar na Fórmula Indy, na Fórmula 1, porque tinha isso. O Zonta, o Pisonia, o Junqueira, que chegou na Fórmula Indy, foi campeão da Fórmula 3000. Cara, tem vários. O Carbone também, que foi um cara que andou junto com Massa. Eu não quero ser injusto com ninguém, mas a gente teve, sim. Eu prefiro não citar especificamente aí, porque são alguns... Por exemplo, o Drogovic. O Drogovic eu achei um cara muito bom, muito inteligente, andou muito bem no primeiro ano dele de Fórmula 2. O segundo não casou com a equipe, voltou para a equipe anterior e foi campeão no terceiro ano. E um cara também bastante inteligente. Só que a Fórmula 1 ela coloca um estigma nos pilotos. O cara... E coloca um estigma tão forte que a gente tem um exemplo do Fornaroli agora, que foi campeão de Fórmula 2. Ele foi campeão no primeiro ano de Fórmula 3, sem ganhar nenhuma corrida. Até então não tinha vencido nenhuma corrida de automóvel, ganhou na Fórmula 2, ele ganhou 3 corridas, foi campeão, então ele foi campeão. Que nem o Piastri, que nem o Bortoleto, que nem o Leclerc, ele foi campeão. Que nem o Russell, ele foi campeão no primeiro ano de Fórmula 3 e no primeiro ano de Fórmula 2. E ele não foi para a Fórmula 1. Não tem o lugar dele na Fórmula 1, nem de piloto de teste, nada. Então, a Fórmula 1 bota alguns estigmas. Eu gostaria de ver... eu gosto muito do Felipe Drogovic. Eu gostaria muito de vê-lo lá. Então, eu tenho que falar da coisa mais cedo. Eu não quero voltar muito para o passado. Não, esquece, nenhuma. As decisões de parte de empresário, de quem todo foi. mundo vem aqui falar do empresário. Eu não sei quem é o empresário do Drogovic ou quem gera carreira, mas todo mundo fala... Mas... Pelo que eu sei, era o Amir, né? Amir Nars. Mas assim, eu não estou aqui para criticar, falar tudo. Agora, até porque a gente não sabe o que acontece nos bastidores e... As oportunidades que o cara tem, né? Os bastidores que manda na coisa. A gente não sabe se devia ter saído da ASO, mas não tinha proposta. Mas a verdade um cara que é campeão no terceiro ano de Fórmula 2, esse não é valorizado. Esse cara vai... por mais que o Felipe... Só que o Felipe era um pouco melhor que esses caras. Então, por isso ainda gravitou com uma chance de talvez ser Fórmula 1.
Mas normalmente um cara que é campeão no terceiro ano de Fórmula 2, você esquece. E agora, o que a gente tem que torcer, e tem que torcer muito, e ele tem muita chance, e ele é um cara na linha sucessória da Ferrari, é o Rafa Câmara. E ele vem galgando assim, as posições, mas ele vem sentando sempre no lugar certo a sentar. Então a Ferrari tem aconselhado ele, então ele faz Prema na Fórmula regional, é campeão. Aí ele faz Trident na Fórmula 3, que é a equipe que a mesma que foi do Bortoleto, é campeão. E agora vai sentar na Invicta, que foi a equipe que fez os últimos 2 campeões, que é o Gabriel e agora o Fornaroli, né? Então, ele está no lugar certo. O companheiro de equipe dele vai ser um cara muito bom, muito experiente. Não acho que é um cara da Fórmula 1, um cara que eu gosto muito, que é o paraguaio Durksen, né? E então a combinação vai ser o Durksen e o Rafa Câmara. O Rafa Câmara, sendo campeão, ele tá no futuro da Fórmula 1. A linha sucessória na Ferrari é Berman e depois Rafa Câmara. Então, assim, você pode ver no futuro, quando o Hamilton parar, um Berman indo para a Ferrari e um Rafa indo para a Haas, por exemplo. Eu Sim. acho que eu torço muito, tem muito talento. Você acha que tem grandes chances, se ele for bem na Fórmula... Cara, eu diria que a Fórmula 1 é muito... ele precisa ser campeão ou vice e ganhar um monte de corrida. Só que também a gente tem caras endeusando de cedo. O cara ganha tudo na Fórmula 4, num carro que nem a gente corre aqui. É campeão na Fórmula regional, pulam ele da Fórmula 3, ele não faz nada na Fórmula 2, ganha uma corridinha, está na Fórmula 1, do lado do Russell, que é o Kimi Antonelli. Então a Fórmula 1 assim, endeusa muito o cara muito cedo. E por que eles fazem isso? O grande valor que eles dão também é a inteligência emocional. Então você vê um Fornaroli sendo campeão na Fórmula 3 e na Fórmula 2, mas ele não tem aquele peito, aquele a mais que destoa na inteligência emocional. Então a Fórmula 1 já meio que queima esse cara. Então desde muito cedo a Fórmula 1 sabe assim, cara, desses 300 aqui é esse aqui, ó. E a Fórmula 1 acha isso do Rafa. Então vamos torcer. Vamos, com certeza. Mais um brasileiro ia ser bom pra caramba, cara. Bom pra caramba. E como é que você vê o automobilismo nacional hoje? Assim, a gente vê o automobilismo nacional, eu acho que poderia ser melhor, né? Ele está vivendo uma época boa, tá difícil de conseguir até mão de obra, né? É uma coisa que tão aquecidas as categorias, Porsche, Stock Car, apesar de o que tem acontecido também, a gente está vivendo nessa bolha trazendo pela Fórmula 1, né? Voltou a ser legal, tá na moda automobilismo, porque depois que o Senna morreu, a gente ficou vários anos aí não estando tão, né, uma percepção, e hoje a percepção de marketing das empresas de que é um esporte que é um evento que dá para levar os seus clientes, é um evento, de certa forma, legal, né? Tem efeito surpresa. Tem um efeito surpresa, tem um efeito também de você dar aquela ideia de equipe, que é uma equipe trabalhando para um resultado de uma pessoa. Eu acho que para marketing de relacionamento, então, o automobilismo nacional está crescendo. Qual que é o nosso freio principal? Que hoje é pior do que era 10, 15 anos atrás. E que a gente está agora, se Deus quiser, melhorando, voltando, mas é a questão dos autódromos. A gente teve uma evolução do automobilismo nacional e a gente não teve uma evolução por lado dos autódromos. A gente tem que premiar iniciativas que nem Cuiabá, de fazer um autódromo, iniciativas que nem agora vai ter em Chapecó, né? Então, esse é o ponto principal. A gente tinha templos, assim,
uma judiação de Jacarepaguá, né? Quem viu lá, eu vi o nosso querido André Ribeiro ganhar lá na prova da Fórmula Indy que teve lá, foi acho que 96, alguma coisa assim, 95, 96, 92, sei lá. Cara, aquilo lá tiraram veio o alemão, tirou pedra da melhor rocha para fazer aquele oval sem destruir o antigo traçado, que era um traçado de Fórmula 1. Então cruzava, a gente tinha a opção de fazer na Stock Car uma misturada com um com o outro. Depois veio o PAN 2007, cortaram metade do autódromo. Aí o Jacarepaguá já virou só o circuito do Jacaré. O Paguá já cortaram. Já era. Né? E aí depois veio a Olimpíada, tiraram. Hoje está aquilo lá, não usam direito, né? É uma coisa muito, né, não ter Curitiba. Curitiba destruíram maravilhoso o autódromo. E a gente precisa de autódromos em praças importantes também. Né? A gente precisava voltar a ter um autódromo no Rio. A gente precisava voltar a ter um autódromo em Curitiba. Né? Então, eu acho que o grande ato que o automobilismo nacional não é maior por falta de praças boas. E no caso da Fórmula 4, por exemplo, a gente só pode andar em circuito homologado FIA. Então a Fórmula 4 ela só pode treinar ou correr em Interlagos, Velocitar, Goiânia agora, que foi reformada para moto, mas no ano passado a Fórmula 4 foi no Campeonato Paulista. E agora Cuiabá vai homologar também em Brasília. Então a gente tem, a princípio, essas provas. Mas ainda precisa homologar Cuiabá e... Eu acho que o automobilismo foi uma vítima dos anos 90 do público brasileiro que estava acostumado a sempre vencer. Sim. O vôlei era medalha de ouro, basquete não sei o quê, natação, Guga no tênis, Copa do Mundo 94, 98 vice-campeão virou motivo de CPI porque foi vice-campeão e crise, vice-campeão mundial. Aí Guga no tênis começa a vir, tudo era ganhava e o do vice-campeonato era desvalorizado, como o Rubinho sofreu na Ferrari. E então no Brasil começou, vice-campeonato não é nada. O Massa é nada porque vice-campeão, não sei o que, é nada. E a gente sofreu esse espaço de não ganhar nada relevante. Quem está valorizando um João no tênis não ser campeão, mas está participando, um Bortoleto está na Fórmula 1, está participando, com bons resultados, o outro com bons resultados, não sendo campeão, mas bons resultados, e começa a animar o pessoal de novo. Você vê o tênis ressurgindo, você vê o automobilismo ressurgindo. Sim. Para o brasileiro falar assim, acho que a gente ficou mal acostumado, porque só de estar entre os melhores já é alguma coisa, já é uma vitória. Então, principalmente no Brasil, que você vê o automobilismo Fórmula 3, Fórmula 2, é coisa que está na casa dos caras. Aqui não, como é que faz para ir para lá? Nossa, a dificuldade difícil. Que para treino, para tudo. Então acho que nosso câmbio do real para dólar e euro, isso é muito complicado. Então eu acho que o brasileiro começou a falar, só de estar lá é bom. Então começou a dar umas melhoradas no público, de ter mais casa, mais gente procurando esse esporte. Então começa a acender nas grandes praças, preciso trazer esse negócio para cá. Nem que seja uma arena, um autódromo multiuso, dê para fazer um show, dê para receber, como o Interlagos está fazendo agora. Eu acho que está dando uma despertada de que precisamos, estão pedindo. Eu acho que é importante isso. E foi uma vítima dos anos 90, na minha opinião. Eu concordo totalmente, Edu. E outra coisa, e quem tem autódromo, por exemplo, Velocitar, que você faz evento lá, e eu às vezes alugo lá para treinar de Fórmula 4, a gente tem que fazer reserva, pegar uma fila. Todo dia tem evento. Toda hora eles estão vendendo. Então, assim, um autódromo bem numa região, né, com uma economia forte, mas bem programado tudo, ele não fica ocioso. Não mesmo. E falando de pilotos, você acha que a persistência, o cara que tem vontade, um cara que obviamente tem aí qualidade, chega a superar o talento? Para mim a questão do talento, assim, se o cara não tem talento, ele não está nem lá. Isso aí. Então eu acho que a persistência supera o talento por causa disso. Assim, não dá para você... Cara, comparar o talento do Ayrton Senna com o Schumacher ou com o Nelsinho, que nem com o Alan, não dá. Todos têm muito talento. Então não dá para falar... eu não gosto disso. Eu penso muito como engenheiro, né? Ninguém supera o atrito entre
o atrito entre a borracha e o asfalto é aquilo, você só otimiza aquilo, né? Então, cara, a vontade, o comprometimento é o que faz o Verstappen ser o Verstappen, o Schumacher ser o Schumacher, o Senna ter sido o Senna, conhecimento também, o Piquet ter sido o Piquet. Eu acho que o comprometimento, a persistência, a gana, essa aí e também junto com o lado emocional, porque você precisa ter a persistência, mas você precisa querer. Não, é um esporte de egoísta. Eu quero aquilo tudo para mim. Eu quero cada vez que abrir a pista, eu quero ser o primeiro. Então eu acho que isso daí é mais importante. O talento o cara tem que ter, senão nem lá e tá. E o que separa de um engenheiro de pista de um engenheiro campeão? Boa pergunta. Nunca ninguém me fez essa pergunta, Edu. A nossa equipe que fez aqui, ó. Cara, é muito. Eu acho que o que separa um engenheiro de pista com um engenheiro campeão, o engenheiro de pista, ele tá para fazer o melhor tempo dele, e ele usa todas as ferramentas que ele tem, telemetria, engenharia. Eu conheço grandes engenheiros e ele usa isso da melhor forma, né, para fazer o carro ir mais rápido. Ele é talvez reconhecidamente um ótimo engenheiro. Eu acho que o engenheiro campeão ele vai um pouco além. Ele entende que tem um ser humano dirigindo lá atrás, que tem também uma questão psicológica, que tem também uma questão de momento, que nem um esporte que de momento que você tá bem e pode perder o tênis. Tênis você vira, perdeu a autoconfiança. Então, assim, e nesse ponto, isso que faz o engenheiro ser o engenheiro campeão daquele ano. Entender primeiro, conseguir ter a confiança no teu piloto do jeito que o piloto tenha confiança em você. Porque isso aí você já deixa ele mais sugestionado de ele confia nele. Eu confio cegamente nele. Então isso tem que ser não pode ser falso. Isso aí você tem que demonstrar. Então você tem que entender que às vezes ele fala, não consigo frear ali. E você tem que entender que eu hoje, eu mais velho agora, eu começo a entender algumas coisas, como o cérebro humano funciona dentro do carro. E eu posso falar que na freada o cérebro humano é muito bom. Então o piloto fala assim, eu não consigo frear lá onde o cara está freando, pode ter certeza, mexe no teu carro, abaixa um pouquinho a traseira, dá uma asinha, ou vai procurar alguma coisa no freio, ou vai tentar alguma coisa para você conseguir ter um equilíbrio, para fazer com que ele consiga frear no mesmo lugar que o concorrente dele. Então assim, eu acho que isso que faz a diferença. E também é aquilo que eu voltei daquela pergunta do talento, da persistência. Eu sou um cara que eu venci muito pela persistência, né? Eu nunca desisti de ser engenheiro de corrida, né? E se chegar, meu primeiro campeonato foi com 30 anos, mas meu primeiro emprego foi com 28. Então, assim, teve a questão de persistência, né? E eu acho que isso são elementos que juntam aí para fazer o campeão. Show, bacana. O que você acha do uso de simuladores? Cara, muito legal. Principalmente porque hoje os simuladores eles conseguem se aproximar muito eles evoluíram muito, né? Então você tem pilotos muito bons na pista, que são muito bons pilotos de simulador, tipo Verstappen, tipo Dudu Barrichello. E eu já tive a oportunidade de fazer a adaptação de um piloto de simulador num carro real. E o cara é um dos melhores do Brasil, chama Jeff Giazzi. Acho que você conhece. Já veio aqui, já. Já veio aqui, é um cara excepcional. E ele entrou para ser companheiro do Enzo Elias numa prova de endurance. E a gente conseguiu ir evoluindo ele. Porque a ferramenta mesma, a repetitividade, a mesma concentração, a autoconfiança. A concentração é muito importante. Situações de corrida, né? Que o cara já... Situações de corrida, mas aquela questão de repetitividade. Então, e acabou que a gente acabou conseguindo fazer a pole naquela corrida.
Caramba. Né? Então, eu acho ele um piloto muito bom. Então, eu acho que realmente serve. Eu sei que a Bandeiras hoje tenta desenvolver isso com recursos próprios, né? Tem um cara muito bom de simulador lá que chama Matheus Machado, até que eu indiquei para lá e vai ser o engenheiro do Átila esse ano. Ele, o ano passado, era engenheiro de data e ele é muito bom. Então, por exemplo, ele consegue ver que frequência que usa mais. Eles começam a mapear a pista, começam a fazer algumas coisas que são coisas normais, simples na parte de simulação. E hoje em dia a gente sabe o quanto que a Fórmula 1 depende disso. Lógico, quanto muito mais. Então isso daí também é uma coisa que é um saco de dinheiro que... Mas eu acho que para o piloto, por exemplo, hoje, o custo de pista é uma coisa muito cara. E a grande maioria das categorias, para fazer regulamentos que sejam acessíveis, treina-se pouco fora dos finais de semana de corrida. Então eu acho que o simulador é uma coisa indispensável. E quais foram as dificuldades com o Jeff para trazer para o mundo real? O que ele precisou de mais adaptação? Você precisava mostrar para ele? A dificuldade... Por exemplo, muita coisa ele fazia instintivamente bem. Por exemplo, o brake release, que a gente fala, porque o certo é você frear com toda a força e vir trocando o volante por soltar o freio, né? Então ele já fazia isso muito bem, porque se ele não fizesse isso no simulador, não ia fazer bem. O simulador é até pior, às vezes tem que ser eu acho mais que tato. assim, a questão mais foi num posicionamento de pista, a questão mais foi de deixar ele confortável na posição dele no carro, e a questão visual também, mas de resto não teve muito não. É muito mais fácil adaptar ele para andar do que um cara que tá vindo do Fórmula e vai andar no turismo, por exemplo. Isso é uma coisa interessante, porque ele era de simulador, mas ele andava de Porsche no simulador. Então é mais fácil você pegar o cara do simulador e botar o cara que anda de Porsche no simulador, botar para andar de Porsche, do que um cara de Fórmula que anda de Fórmula na vida real para botar no Porsche. Eu acho que sim. Um problema que a gente tinha, que eu tive muita adaptação de piloto ex-Fórmula 1, o próprio Christian, querendo andar de Stock Car. É tão lento de Stock Car, mas assim, o Stock Car você tem 1,3 toneladas, então você vai frear no inferno, você tem que frear no inferno, e você tem que acelerar tudo o mais... Né? Você tem que estar acelerando tudo o mais cedo possível. O que você faz no meio não importa tanto, porque você está desacelerando uma massa de 1,3 toneladas e reacelerando. Então, o normal de um piloto de Fórmula é ele vir, ele freia, ele não acha que vai dar para frear tão lá no limite, porque o carro é muito pesado, e ele contorna muito rápido. E ele contorna muito rápido, porque assim, cara, não, eu estou parado aqui, perto de Fórmula, e o cara fica tentando contornar rápido, só que ele fica mexendo no acelerador e ele só vai acelerar lá na frente. Então isso é uma coisa normal. Coisas como o próprio Raul Boesio, eu fiz a readaptação dele no Stock Car. Ele tinha corrido de Stock Car, correu de Fórmula 1 e voltou a andar de Stock Car de novo. Então ele tinha esse problema também, queria carregar muita velocidade no meio da curva. Então eu acho mais fácil o cara do simulador andar para ficar... Vai ser mais rápido, mais eficiente. Apesar que a gente prepara muito bem no Fórmula 4 hoje em dia. Legal. O Verstappen falou, né, que para ele, o simulador é melhor que o kart para desenvolver pilotos. Exatamente. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção no ano passado. E você concorda, não concorda? Eu concordo. O problema, e eu vou até além. O kart ficou tão específico, é tão competitivo, o nível é tão alto que você tem especialistas que nem o Lingali, o Nicastro, o negócio, que acaba ficando uma coisa super, hiper especializada naquilo. Que nem o cara que vai de bobsled de 4, mas não vai de skeleton, por exemplo. Né? Do Olimpíada de Inverno falando. Então, assim, eu acho que chega uma hora que se você quiser ser o profissional de kart, você fica só no kart.
Então, assim, por isso que que o Verstappen falou me chamou muita atenção esse ano, até para o cara entender que o fundamental do kart é ele aprender exatamente esses valores de competição, de autoconfiança, de reação, de talento, de lidar com as emoções com velocidade, né? E de ter aquela gana, aquela vontade de ganhar tudo. Mas chega uma hora que você tem que parar isso daí e passar pro carro se você quiser ser alguém no automobilismo. E essa hora, eu falo assim, a gente na Fórmula... hoje o caminho certo para qualquer cara do Brasil, ao menos que o cara faça que nem o Bortoleto e a família tenha condições de o cara ficar 3 anos correndo de kart na Europa. E aí é muito sofrido para qualquer piloto. Mas hoje o certo, o cara sai do kart aqui, o cara anda com kart até os 14 anos. No último ano do kart lá ele faz uma Fórmula Delta, porque não pode correr de Fórmula 4. Então o cara faz com 14 anos de Fórmula Delta. E com 15 anos ele começa a correr de Fórmula 4 Brasil. E faz um ano só aqui para já chegar com a Europa com 16 anos, já tendo feito um ano aqui. Eu acho que é para isso que serve a nossa Fórmula 4. Pelo terceiro ano eu vou ter um argentino nessa condição, que vai vir para fazer um ano com 15 aqui, porque com 16 ele não pode andar lá. E não pode chegar às cegas lá, e tem até que ter também de famílias que não... é muito difícil. Ou o cara vai lá e mora lá com 12 anos, o que nem o Bortoleto fez, ou então o cara vai lá com 16, mas já tendo passado pela Fórmula 4 aqui. Então eu acho isso muito importante. Não adianta o cara ficar andando de kart. O cara que tiver condição aqui vai com 14 anos correr de Fórmula Delta para ter o tamanho, para saber a disputa, mas vai também treinar de Fórmula 4 já com 14 anos. Entendeu? Legal. Esse é o caminho. Legal. Isso tá vendo, ó? Voz da sabedoria aí. Teve gente que concordou com o Verstappen, tem gente que não concordou. Eu no mínimo, eu entendi o que ele quis dizer Pô, você pega muito mais que você treina mais, você arrisca mais, você faz mais. Eu quero andar de Porsche. Pô, vai alugar um Porsche pra ficar andando. Vai comprar o carro ou alugar pra ficar treinando. Pô, o simulador ele te dá mais abertura. Tem esse lado também de, pô, treina. E se você ficar treinando só no kart, você vai ficar amarrado naquilo lá. Depois para adaptar pro Porsche é outro mundo. Você vai usar algumas coisas. O simulador talvez te dê mais coisas. E o simulador vai te dar a sensação de algumas mudanças. Mudei o carro aqui, putz, foi pro lado errado, tá acontecendo isso. Assim, de novo, você não precisa ser um engenheiro guiando o carro. O piloto simulador, ele acaba fazendo um pouquinho de engenheiro também, né? Mas você precisa ter a noção do que você está fazendo, né? O que você vai estar... né? Verdade. Na Stock Car, as equipes usam o mesmo motor, a empresa que faz o chassi é sempre a mesma para todos. Qual é a diferença de uma equipe para outra? Você vê que tem uma equipe que está mais na frente, tem outras equipes que você vê que estão sempre mais atrás. O que difere de uma para outra? Cara, Stock Car é uma categoria muito complicada, é a categoria mais competitiva que tem. Então, assim, não é só uma coisa, é uma somatória de coisas. Primeiro, você tem equipes... Eu vou falar da equipe que foi campeã do ano passado, que foi falar de equipe mesmo, equipe que eu admiro, que é a equipe do Meinha, né? A equipe que foi campeão Eurofarma ano passado, é uma equipe que está junto há muito tempo. A equipe é um conceito de você ter uma quantidade de pessoas trabalhando por um objetivo comum. Então, assim, ela tinha feito um ano mal, porque faltava até ter motivação. Muito tempo com os mesmos pilotos, as mesmas pessoas, as mesmas coisas, ganharam tudo que dava. E aí eles eles tiveram uma descendente muito grande em 24. E eles renovaram os pilotos para 25, né? E isso foi uma mexida. E eles foram lá, ganharam num regulamento desse difícil. Eles ganharam bastante coisa. Eu acho que depende muito do cabeça que acerta o carro, do engenheiro, isso é uma coisa importante. Depende da gestão da equipe, de como passa as coisas, né? Você não pode... Às vezes você tem equipes que tem 2 engenheiros, acaba concorrendo um com o outro e não estão mais... Esse está querendo ganhar do próprio engenheiro da equipe, que nem um piloto quer ganhar do companheiro de equipe. Isso aí não funciona.
A gente tem equipes da qual eu trabalhei que os 4 carros eram completamente diferentes. Era muito você tinha uma influência muito grande em o ego pessoal de um engenheiro ou de outro, que isso aí não funciona, né? E isso foi uma coisa que me chamou a atenção pelo lado negativo. E eu acho que assim depende muito de quem está na cabeça, de como quais são os seus conceitos, né? Hoje a gente tem na Bandeiras, tem o Troy, eu sei o jeito que o Troy trabalha. Eu acho que é um jeito certo, porque ele distribui também. Ele não deixa só com ele, entendeu? Ele dá uma certa autonomia, mas mediante uma linha de raciocínio. Não é largado, cada um faz como quer. Se você tem uma equipe, cada um faz como quer, você tem 4 franquias. Você não tem uma equipe, né? Verdade. E Edu, como você se vê e vê o automobilismo nacional no futuro? Cara, eu me vejo no futuro assim, sempre o automobilismo me deu tudo que eu tenho, né? Eu sempre trabalhei com automobilismo. Eu estou numa fase que eu estou gostando muito, que foi essa volta do Fórmula, que é a parte de formar piloto. Eu também fui um cara que formou engenheiros também. Então, assim, eu quero passar essa minha experiência, o quanto eu tiver tempo, fôlego aí para passar, eu quero estar. Eu acabei de completar 60 anos, então uma hora eu vou ter que passar o bastão para alguém. Mas espero que essa hora esteja longe aí. E eu vejo o automobilismo nacional, ele tendo que, principalmente na parte de quem trabalha na parte mecânica. Eu não estou falando de engenheiro. Engenheiro, a Porsche faz um trabalho muito bom para criar, mas a gente precisa de uma renovação da parte de vários profissionais, porque não, até para poder crescer, tá? Eu não estou falando de troca, eu estou falando de crescimento, porque a gente vê, é um meio que o cara tem que gostar muito e envolve um sacrifício pessoal muito grande. Então não é qualquer um que consegue levar. O pessoal idealiza muito, seria legal. Não, é trabalho, é muito trabalho. Então, assim, mas eu vejo um momento bom, as empresas investindo. Hoje eu assino um contrato da Fórmula 4 com o meu patrocinador aqui. E a preocupação dele é de ele ter essa propriedade para o ano que vem, porque ele usa isso como uma plataforma. A Starrett usa isso como uma plataforma. Então, hoje, por exemplo, o naming da minha equipe, eu estou com a camisa do ano passado, Starrett Bassani. A equipe desse ano vai ser Starrett Bandeiras Bassani. Então, e no contrato a Starrett está preocupada de, como é uma propriedade de naming, ter a garantia na prioridade dessa. Então, eu vejo isso com. Hoje é fácil a gente levar, por causa também da Fórmula 1, levar e apresentar. É uma coisa legal, voltou a ser legal. Então, nesse lado de marketing, eu vejo de um jeito muito positivo. Dessa entrega de marketing muito positivo. Do jeito meio raiz, nós lá dentro mesmo, a gente, para continuar evoluindo, a gente precisa ter mais profissionais habilitados, a gente precisa fazer uma escola de profissionais, a gente precisa motivar uma parte da população de voltar, senão a gente vai estar limitado no crescimento. Legal, muito bom. Chamar nossos parceiros. E agora, agradecimento para a Gran Brasil, nosso parceiro aí, Jaguar Land Rover, BMW, Toyota, Hyundai, Denza, BYD, Mini, agora Mini em Alphaville aqui, grande novidade do Grupo Gran Brasil. E falar da Croma Blindagens, também é parceira da Porsche Cup, a Croma que, na minha opinião, tem aí a melhor blindagem do país. Vocês me acompanham, sabem que eu não sou muito de falar aí, se não for o que eu penso nas coisas, e é por isso que a Croma é parceira nossa. Foi uma escolha múltipla aí, nossa e da Croma, para estar junto.
A Croma que blindou aí uma Ferrari 296, duas Ferrari 296, e uma delas tive a oportunidade de dar uma volta no carro. O carro não faz barulho nenhum. O carro, se eu não me engano, está aqui. Pesa apenas 74 quilos. Uma blindagem que A blindagem do carro pesa 74. Pô, isso é muito bom, né? não tem parafuso. Que a Croma no sistema dele de engenharia falaram... Só uma pessoa bem mais leve do que eu. Então, eu vou lá, ando no carro, acabou com o negócio da blindagem, né? Foi já para água abaixo. Não vai parafuso, ela é 100% colada, porque se você parafusar mais, vai ranger, a menos vai soltar. Então, eles desenvolveram uma blindagem 100% colada. É um material usado de carbono, é um material surreal. É uma blindagem que Muito legal. trabalha com engenheiros da Porsche Cup, algumas melhorias. Tem alguns 911 blindando lá. A última vez que eu fui tinha uns 8 ou 9 911 blindando lá. Baita blindadora, baita blindagem, pessoas super do bem, que é uma parte para mim, é a mais importante. Croma Blindagem, você que está pensando em blindar seu carro, WhatsApp 921817439 DDD11 e acompanhe a Croma nas redes sociais, @Croma Blindagens Oficial, grande parceiro nosso. E agora falar do nosso outro parceiro, a RealsBet. Você que joga, vá numa plataforma segura, que faz parte aí do plano de licenciamento do governo. Você que não joga, não se mete a jogo, não vá jogar, não é sua área, vai se divertir em outro lugar, porque o jogo tem que ser diversão, não é renda extra. Minhas dívidas, eu tenho bastante dívida, e não veio do jogo. Eu também. E o pouco que eu tenho também não veio do jogo. Então, eu gosto de jogar, gosto de me divertir, não ganho, não me dou bem no jogo, então, mas é diversão. Eu falo dando risada porque é um dinheiro que não faz falta para mim, o que eu jogo. Então, para você tem que ser igual. Se você tem tendência a vícios, também não jogue. Se você conhece alguém que é viciado, seja no que for, vício em jogo, bebida, droga, ajude ele, vai procurar ajuda. Então, o jogo tem que ser diversão, não é renda extra. Zoar o amigo aí que apostou num time contra ele, algumas plataformas aí que tem de entretenimento. Mas vá numa plataforma segura, que seu dinheiro fique seguro. Veja se a empresa que você joga está lá no plano do governo. A gente está com a Reals, que está aí licenciada, homologada. Seu dinheiro lá vai estar seguro. Então, mais uma vez, cabeça no lugar, velocidade. Aposta que nem velocidade tem que ter local certo, a hora certa também. Tem hora que você não está podendo brincar, não. Porque é difícil ganhar dinheiro nesse país, então não põe em risco, não. Esse é o recado que a gente dá, porque a Bet é uma realidade do país. É legal, tem algumas aí que ainda brincam de ilegalidade, mas isso não tem vez. Mas nosso papel aqui é educar, porque é uma realidade. Então acho que você quer se divertir, vá numa plataforma segura. E você que não joga, não se mete, não joga. Eu jogo e só perco. Então você que está pensando em jogar para ganhar dinheiro, esquece, é para se divertir. E nós temos 2 joguinhos, o Blindou Responde e o Garagem dos Sonhos. Vamos para o Blindou Responde primeiro. Cadê? Vamos lá. Se eu não tiver aqui, eu tenho um Blindou Responde para cá fácil. Eu tenho um Blindou Responde aqui, então vou fazer aqui. Ficou mais fácil. Edu, eu vou te fazer 5 perguntas e você pode blindar 2. A plaquinha tá ali. Não tá muito fácil o Blindou Responde não, hein? Cara, não vai me botar, eu vivo do automobilismo, não vai botar eu em a dica que eu te dou, responde o que já é público ou na verdade o que já é público e notório, ou sei lá, não sei, ou blinda. Nossa, eu vou conseguir. Primeira pergunta. Na sua opinião, qual é o piloto mais chato do grid atual da Stock Car? Tem um que é unânime. Tem um que é unânime, que todo mundo fala. O cara pode falar um que não tava no grid? Não, tem que ser no grid atual. Da atual. Tem um que é unânime, que todo mundo fala. Não, vou falar que todo mundo fala, com a Cacá Bueno. Então, tá vendo? É unanimidade. Tá vendo? Já. Mas não. Bom, tá bom. Não é o que você acha.
Não, cara, eu sempre fui muito bem tratado pelo Kaká, mas Eu todo também mundo acho fala. muito gente boa, mas o chato dele, não fala que o chato dele É que é porque- super profissional e o pessoal confunde com ser chato. Isso aí, é o chato do bem, é o chato que quer melhorias pra Um que eu categoria. achava chato era o Ricardinho, mas, cara, sou tão amigo do Ricardinho nos últimos tempos. Então. Segunda pergunta. Na sua opinião, qual é o piloto que mais joga sujo do grid atual da Stock? Pergunta complicada. Pode blindar se quiser. Essa eu tenho que blindar porque estou blindado pela Cromo. Terceira pergunta. Na sua opinião, qual o piloto que não foi mais longe na carreira devido à sua personalidade? Tem que estar no grid? Não, isso é geral. Um piloto que não foi mais longe na carreira devido à sua personalidade. Pode ser cara que não pilota mais, pode ser cara que... Mas o sentido é que a personalidade dele é tão Pode ser um personagem chato, ou não um era cara comprometido? ou o cara não era comprometido, ou era um cara sem personalidade, por isso que não foi tão longe. É personalidade. Ah, não, eu vou falar de um cara bom, que era muito bom. Um dos pilotos de Fórmula mais rápido que eu peguei. Ele podia ter ido mais longe, poderia ter sido campeão na Stock Car, faltou comprometimento para ele. Para mim, Diego Nunes, adoro ele. Grande É um dos Diego caras Nunes. mais rápidos que eu já vi. Gente boa pra caramba. E eu acho que só faltou um pouquinho de comprometimento aí para ele ser um dos grandes nomes do Brasil. Na sua opinião, qual é o melhor piloto do grid atual da Stock? Essa é uma pergunta... Essa é a mais difícil delas, porque talvez seja injusto com um. Pode blindar, já acabou sua blindagem. Tem a última pergunta e tem mais uma blindagem. E tem que ser um. É uma opinião pessoal minha. Gabriel Casagrande. Gabriel Casagrande. Agora vamos para a garagem dos sonhos. Essa é boa. Eu vou te falar um carro de um valor e você escolhe um carro até esse valor. Tá. Pode pegar Pode falar colinha. o quê? Pode pegar colinha também, não tem problema não. A colinha, mas já tá meio na cabeça. Em alguns eu vou fazer algum comentário, outros eu só Fechou. vou passar batido. Garagem dos sonhos com Edu, meu xará, um carro popular. Popular mesmo, então tem que pensar o que é popular. Um ano e meio atrás eu aluguei um carro, porque eu tinha que ter alugado um carro, fiquei uns 15 dias. No caso, esse era sedã, mas eu gostei muito do HB20. HB20. Um carro até 800 mil reais, pode ser usado, viu? Carro até 800 mil reais. Deixa eu ver, porque Pode eu não tô... pegar a colinha que- pegar a colinha. Os pilotos todos vêm com colinha. Não, dos que me falaram, tal, que eu fui consultar preço, acho que uma X5 até 2025, uma BMW, eu acho Boa. que entrega é bem legal. Foi o Atila que te passou essa cola? Porque eu acho que Não, escolheu não o X5 foi o Atila, dele, não foi viu? o Atila, mas assim, teve coisas que foram bem pessoais minhas. Um carro até 1,5 milhão. 1,5 milhão, uma M5 também. Não foi o M5. Atila. Um carro até 2,5 milhões. Cara, essa foi uma sugestão, falaram vários carros, um amigo meu, mas um Porsche Turbo S aí, eu acho que é um negócio legal. Ó, 992.2 Turbo S, já do novo. 992.2 Turbo S, isso aí. 3,5 milhões. Aí eu visitei, aí eu tenho que falar, porque é pequenininho, aí já é pessoal. Não é tão grande, mas é um charme, uma McLaren lá, aquela nova lá. 750S? Artura, não. Tem a Artura, 750S Artura. dá pra pegar também, hein? Não, Artura. Artura. Que ela é mais desenhada. Ela é isso aí, É. motor V6 híbrido, o carro entrega pra caramba. Entrega, né? E eu fui lá e eu vi de perto. 8 milhões. 2.368, isso. 8 milhões, aí você já tá abrindo um leque grande, né? Se você quiser alguma dica, Não, Ó. não. Aí tem que ser uma Ferrari, né? Quem nunca Qual? gostou? A SF40 Spider, talvez. SF90 Spider. 90 Spider, é isso aí. 1000 cavalos. 40 né? era a F40 que tinha lá atrás. Isso. A F40 também era animal, mas era Puta, é. outra época. E não né? compra com esse preço. E não compra. Uma F40 tá 20 pra mais. Tá. hoje. Um carro clássico que não paga mais IPVA. Ué, mas não tem sem limite de valor? Sem também? limite de valor o clássico também. Pode ser. Não, mas aí não são dois? São dois. Um Que é- sem limite E o outro clássico. e outro clássico. Vamos no sem limite. Vamos no sem limite primeiro. Cara, eu acho que a maior obra de engenharia que eu vi, e eu gosto de Fórmula, né? Foi a Williams FW14, aquela do Mansell, aquela que tinha suspensão ativa, desenhado pelo Adrian Newey, e carro
carro para manter a distância do solo em aproximação, o que tinha de tecnologia nesse carro, nessa época, o que era a Fórmula 1 nessa época, esse carro para mim foi o ícone do que eu vi de revolucionário, etc e tal. Caramba. E um carro clássico que não paga mais IPVA? Esse é um carro clássico? Não paga mais IPVA. Ah, mas não pode ser um carro... Pode ser qualquer carro que qualquer não pague carro mais IPVA. clássico. Que não pague mais IPVA. Ah, Pode esse ser não vai pagar Fusca. IPVA, que é de corrida também. Pode ser também. Pode ser. Para mim, o carro mais clássico, o mais emblemático, o carro que eu mais gostei é aquele Mazda 787. E aí tem uma coisa específica desse carro, que eu trabalhei com um engenheiro que projetou esse carro no ano que esse carro foi campeão. E eu trabalhei, eu trabalhava num outro projeto da Mazda. Na verdade, eu era o ajudante, né? Tava começando, mas tinha o carro pequeno do túnel de vento. O barulho desse carro, aquele Mazda Charge, né, que ganhou em 91, o barulho desse carro com motor Wankel, né? Para quem não sabe, é como você pegar, em vez de fazer um motor com cilindros assim separados, você faz um triângulo dentro de uma câmera e você tem motor rotativo Wankel. O barulho era o melhor barulho. Então, para mim, quando eu pensar em carro, qual é o carro que você queria ver guardado na tua garagem, se você pudesse, né, de todos os tempos? Esse seria o Mazda 787B. A garagem ficou legal, hein? HB20, BMW X5, BMW M5, 992.2 Turbo S, McLaren Artura, Ferrari SF90 Spider, Williams FW14, Mazda 787B. Essa é bem eclética, né? Não, aí não precisa mais nada. Puta merda, parabéns aí, hein? Garagem de quem manja. Edu, queria parabenizar pela sua história, parabenizar pelo seu trabalho atual. Obrigado, Edu. Desejar boa sorte no presente e no futuro. Obrigado por aceitar nosso convite e parabéns por tudo aí que você engrandece o automobilismo nacional. Muito obrigado pelo convite. Eu sou um cara que sou apaixonado por carro, apaixonado pelo automobilismo. Poder estar aqui, poder contar para os pessoal do Motogrid aí um pouco do meu conhecimento e falar que estou aberto a qualquer coisa, novidade, precisar me chamar aí, vai ser um prazer, Edu. Fechou. E nós estamos em todas as plataformas de áudio e vídeo, MGB Podcast, Motogrid Podcast, Motogrid, é só nos acompanhar, todas as terças e quintas às 19 horas. Até semana que vem. Obrigado por ter assistido a gente. Valeu!